Oi. Boa noite, irmãos. Vamos continuar nesse espírito de oração e orar mais uma vez. Nunca é demais orar. Antes de começar com a mensagem de hoje. Senhor, eu te agradeço muito por essa noite. Te agradeço por mais uma vez poder estar aqui. Senhor, a única coisa que eu te peço nessa noite, Jesus, é que o Senhor continue falando aos nossos corações e que aquilo que está no seu coração seja entregue aos nossos. Não é sobre mim ou sobre qualquer coisa relacionada à minha pessoa, mas é sobre a pessoa de Cristo, sobre o que Cristo fez por nós, como acabamos de celebrar na ceia, e por aquilo que o Senhor continua fazendo nas nossas vidas todos os dias. Que a sua palavra, Pai, e nada além dela, possa entrar no nosso coração e fazer morada. E que nós possamos nos lembrar todos os dias do que a gente tem ouvido aqui hoje, e ainda vamos ouvir até o fim da noite, para que sejam orientações que nunca se apaguem da nossa memória e que nos façam ficar firmes, Pai, nos momentos de dificuldade. É isso que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Não liguem se eu chorar, eu vou chorar. Vocês têm que estar preparados para isso. Irmãos, a gente está falando sobre identidade nesse mês. Estamos há vários domingos já fazendo isso. E hoje não vai ser diferente. O pastor basicamente deu um resumo do que eu queria falar, mas está tudo bem. A palavra se renova, então teremos coisas novas hoje também. A gente já falou muita coisa sobre identidade. Pode parecer até que vai ficar redundante, como a gente já falou muitas vezes sobre isso, mas é um tema muito amplo e que atinge pessoas de todas as idades. Então nunca vai ficar cansativo, eu prometo. A gente já falou sobre, lá no começo do mês, com o Gui Lenk, ele falou com a gente sobre a identidade de Cristo, sobre características de Jesus que nós devemos procurar ter também. Depois a gente falou com o Bruno sobre a característica do cristão, a identidade do cristão. Quem é o cristão? Depois veio a Débora, lá do Brás. Ela falou com a gente sobre sermos sal e luz, mais uma perspectiva da identidade do cristão. E aí hoje de manhã nós ouvimos o Rodrigo falando sobre nossa identidade pessoal, social, cultural. Só que a gente falou muito sobre a identidade coletiva do cristão. O que é um fato, a nossa identidade é um coletivo. Nós somos um corpo, nós somos uma família. A nossa identidade reside principalmente naquilo que nós somos em Cristo. Isso é o que nós somos, cristãos. Além disso, nós também somos indivíduos. Somos pessoas que foram feitas de maneira única por Deus. Eu sou diferente de você, que é diferente dele, que é diferente dela, que é diferente de cada um de si mesmo. Nós somos indivíduos. E a minha pergunta, e eu achei incrível o pastor falando aqui na ceia sobre a nossa identidade como filhos, como amados por Deus, porque é isso que nós de fato somos. Só que a pergunta que eu faço é: o que acontece quando a vida acontece? Vou explicar. A gente está aqui na igreja, a gente abre a Bíblia, a gente lê, a gente louva. A gente inclusive diz que vai louvar, não importam as circunstâncias. Aí a gente sai da igreja e as circunstâncias acontecem. Olha só, a vida acontece. Coisas boas e coisas ruins. Não é porque nós somos cristãos que a gente está numa bolha de vidro e que nada de ruim vai nos afetar. Do contrário, Jesus disse que a gente enfrentaria tribulações, contudo vitoriosos, porque Ele venceu primeiro. Mas não significa que a gente não vai passar por dificuldades ou por circunstâncias, por problemas, por dores, por tragédias. As coisas acontecem, o sol ele nasce para todos e as coisas ruins também vêm para todos. Será que a gente tem essa facilidade de lembrar quem nós somos? Será que quando eu estou lá num momento de dificuldade, eu consigo dizer: não, Senhor, a minha identidade está em Cristo e eu te louvarei? E a gente tem realmente essa segurança? Eu estava pensando sobre isso essa semana, na verdade, esse ano inteiro. E uma coisa que acontece todos os dias e que a gente não percebe geralmente são as pequenas coisas. Quando vem uma tragédia na sua família ou uma coisa muito grave, muito séria, é muito visível que aquilo está te afetando, é muito visível que aquilo está acontecendo. Mas e as pequenas marcas, os pequenos rótulos, as pequenas coisas que são colocadas na gente durante toda a nossa vida e que aos pouquinhos vão deturpando a nossa identidade sem que a gente nem perceba? E aí, como é que fica a nossa identidade diante disso? Quando a gente fala em autoconhecimento, né, sobre meditar, essas coisas, né, mais esotéricas, mas conhecer o que você sente, conhecer o que você pensa, conhecer o que você age, entender por que você age. Uma amiga minha que é psicóloga, vocês conhecem? Ela fala muito para mim sobre isso. Questione o que você sente, questione o que você está pensando, o que você está fazendo, qual é a raiz disso.
E quando a gente para notar, a nossa identidade ela é manifestada nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos sentimentos. E se aquilo que a gente está fazendo, falando, sentindo, demonstrando ser, não está de acordo com aquilo que Deus diz que nós somos, que é filhos amados, então em algum momento essa identidade foi ferida. E talvez sejam feridas que aconteceram lá atrás. A verdade é que as maiores traumas que uma pessoa pode sofrer, eles acontecem na primeira infância e até a pré-adolescência. Então, desde que você tinha uns 2 aninhos, um lindo bebezinho correndo pelo chão, até os seus 12, 13 anos mais ou menos, as coisas que aconteceram naquele período são as que têm maior impacto sobre a sua vida. E que vão construir o seu caráter e moldar aos poucos a sua identidade até a sua vida adulta. Uma coisa que aconteceu com você quando você tinha, 5 anos, pode interferir até o fim da sua vida. Graças a Deus nós temos Cristo, amém? E independente das coisas que aconteceram, deixaram de acontecer, é o que diz em Provérbios 16:1. Abre lá. O tema da mensagem hoje é justamente esse. Identidade versus acontecimentos da vida. Nós não somos frutos das coisas que aconteceram. Provérbios 16:1, eu leio um pouco rápido as referências, mas eu juro que vocês vão acompanhar. Fala assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nós fazemos planos, e não é só sobre as coisas que eu quero fazer daqui a 10 anos, ou as coisas que eu quero conquistar daqui a 5 anos, mas eu planejo que eu tenha uma vida feliz. Eu quero ter uma vida feliz, eu quero que coisas boas aconteçam, mas às vezes coisas ruins vão acontecer. E como é que fica o nosso coração diante dessas coisas ruins? Como é que fica a nossa identidade diante desses planos que são frustrados no nosso dia a dia? Quer ver 3 exemplos práticos de como os rótulos, eles nos marcam sem que a gente nem perceba? Suposição número 1. Fulaninho é um garoto de 7 anos de idade e ele tem muita dificuldade de aprendizado. Ele estuda, ele tenta, ele se esforça, ele faz o melhor dele, mas ele não consegue aprender matemática. Eu entendo fulaninho. Tá tudo bem. E ele tenta de verdade. E aí chega a época de provas, ele vai lá na escola, ele faz a prova, ele quebra a cabeça e ele tira 3 e vale a 10. Fulaninho chega em casa com a sua prova e mostra para sua mãe a sua nota. Me perdoem pelo que eu vou dizer agora, mas é a vida real, é o que acontece muitas vezes. Eu realmente espero que ninguém aqui nunca tenha passado por isso, ou que nem tenha feito isso em algum momento sem perceber, ou que venha fazer. Mas a gente está falando de coisas reais que acontecem na vida real, coisas que talvez aconteçam com uma pessoa que você conhece e ama. Mas a mãe de fulaninho diz para ele: você é muito burro, né, menino? Quem nunca falou isso pro irmão? Eu não, senhor, perdão. Mas, gente, é sério. Às vezes a mãe diz isso pro próprio filho. E a verdade é que as pessoas mais próximas de nós, as que a gente mais ama, são as que têm o maior potencial de nos machucar. Porque são as pessoas em que a gente mais confia. Pai, irmão, irmãs, mãe, parentes. As pessoas que a gente ama são as pessoas em que a gente deposita a expectativa do cuidado, da confiança. Então, ouvir isso da mãe deixou o fulaninho muito triste. Aí o fulaninho cresceu. Ele fez 12 anos. Aí teve a Olimpíada de Matemática na escola. E o fulaninho falou assim para os amigos dele: eu não vou participar. Não, gente, sério, eu sou burro, eu não consigo, não vai rolar. Ele nem tenta. Aí o fulaninho faz 17, 18 anos, a galera tá lá falando sobre o que vai fazer na faculdade. Não, porque eu quero fazer engenharia, eu quero fazer arquitetura, eu quero fazer jornalismo, eu quero fazer advocacia, eu quero fazer administração de empresas. E o fulaninho fala assim: eu não vou tentar não. Ah, não vai? Não vou prestar vestibular, gente, eu não vou passar. Sou burro, não vai rolar. O fulaninho nem percebe que ele fala isso. E talvez ele nem se toque que ele fala isso a próprio respeito por causa daquilo que a mãe disse quando ele tinha 7 anos. Talvez ele nem perceba que essa marca que ele teve lá na infância, lá atrás, fez com que ele adquirisse para si mesmo uma identidade falsa. Esse é o perigo que a gente vai falar hoje mais abertamente. As falsas identidades que você adota para si mesmo, baseado em mentiras, que acabam sobrepondo a verdade que Deus diz sobre você. Essas falsas identidades podem te levar a viver coisas que talvez não fossem o que Deus sonhou para você. E pior ainda, podem te levar a não viver aquilo que Deus sonhou para você. O fato é que Deus te fez para ser algo. Você nasceu para ser você. Parece redundante, mas é mais difícil do que parece. Porque essas falsas identidades nos afastam sorrateiramente daquilo que a gente nasceu para ser.
Um segundo exemplo é uma menininha de 10 anos, e aí ela tá lá com as amiguinhas dela na escola, e as amiguinhas estão falando dos menininhos. Ai, você viu o mocinho ali? Ai, e elas estão todas nesse negocinho de 10 anos de idade. E aí uma das amigas vira para ela e diz assim: ai, mas eles não vão gostar de você, você é gorda. Eu ouvi isso. Você entende que a associação é muito fácil? A menina vai facilmente associar o gorda com feia, com indesejável, com isso, aquilo e aquilo. E no final das contas ela tem 19 anos ou 30 e ela não consegue acreditar quando alguém faz um elogio para ela porque na cabeça dela ela é feia. Foi aquilo que ela ouviu, é aquilo que ela aprendeu desde cedo, é aquilo que ela internalizou. E só para terminar essa parte mais contemporânea, separação dos pais. O menino tem 5 anos de idade e um belo dia os seus pais se divorciam. Na cabeça dele, é culpa dele. A criança geralmente entende que a culpa é dela. Independente das circunstâncias, não está atribuindo culpa a ninguém. Mas a criança entendeu que a culpa é dela. Sei lá, eu fiz bagunça, ou eu falei alguma coisa que eu não devia, eu não obedeci, e meu pai foi embora de casa. E esse estigma, essa marca do abandono fica tão profunda que ele é incapaz de fazer amizades, ele é incapaz de se relacionar com alguém, porque ele tem o medo constante de que vai ser abandonado. Você percebe como essas coisas são mais comuns do que a gente pensa? Você provavelmente já pensou em pelo menos 5 pessoas que têm pelo menos uma dessas situações já foi vivida. Quem sabe foi você, quem sabe fui eu, ou todo mundo aqui, Deus queira que não. Mas são situações que nos marcam de maneiras que a gente nem entende. E é necessário observar. E como sempre, né, a Bíblia tem exemplo para tudo nessa vida, ela também tem exemplos de 3 situações em que a identidade foi deturpada, mas pela graça de Deus foi restaurada por Jesus. A primeira que a gente vai falar é sobre Raabe. A gente vai falar sobre a identidade que foi mancada e manchada pelo preconceito. Preconceito que foi criado devido aos pecados que a própria pessoa cometeu e como a sociedade enxergou esse pecado. Então, para a gente falar sobre Raabe, abre lá em Josué 2, e eu vou ler de 8 a 14, assim que eu achar. Dando um contexto, o povo de Israel, os hebreus, eles estavam há muito tempo andando no deserto, passaram por toda a liderança de Moisés, chegaram em Josué, continuaram fazendo muita coisa errada. E aí Deus decidiu que era o momento de dar Jericó, a terra de Canaã, nas mãos dos hebreus. Faltava só Jericó para eles poderem realmente tomar posse da terra. Teve toda aquela história dos espias irem lá, observarem a terra, voltarem, um deles Josué e Caleb. E agora eles mandaram 2 espias para observar a terra de Jericó, porque eles estavam planejando a invasão. Quando os espias chegaram lá, eles se esconderam na casa de uma mulher, que aqui na Bíblia se refere como uma mulher prostituta, que era Raabe. Falando um pouquinho da prostituição, existe um ditado que fala que é a profissão mais antiga do mundo. Provavelmente, pelo menos o que dizem as pesquisas, é que ela surgiu por volta de 2400 a.C. na Mesopotâmia. Um dos frutos do pecado do homem, um dos frutos da queda lá no Jardim do Éden. Então, digamos que desde que o mundo é mundo, existe pecado por causa da queda, e um deles foi a prostituição. Acontece que não apenas agora, continua sendo, aliás, como eu imagino que ainda continuará, e na época de Jesus era assim, e antes de Cristo, então, na época do povo de Israel era assim também, a mulher que se prostituía, ela não era bem vista, né? Nem um pouco no caso, porque a virtude de uma mulher naquela época estava em ter um marido e filhos. Então, a mulher que ela se vendia, vamos pôr em palavras claras, ela era vista como impura, como pecadora, como uma pessoa sem valor, como rejeitada, como suja, tudo o que você possa imaginar de ruim. Levando em consideração que ela era cananeia, ela não estava no povo de, não era hebreia, e mesmo assim, apesar de não ser no povo de Deus, ainda não se tinha, mesmo em um povo pagão, vamos dizer assim, não se tinha uma boa visão daquela mulher. Só que o engraçado, e aqui se manifesta a graça de Deus na vida dela, é que todo mundo naquela terra ouviu sobre as coisas que estavam sendo feitas no meio do povo hebreu. Todo mundo ali ficou sabendo que abriram o Mar Vermelho, que caiu o maná do céu,
mas ela, diferente dos demais, creu. É o que está falando aqui em Josué 2, 8 a 14. Então os espias se esconderam na casa dela, e antes que eles fossem embora, ela foi ter com eles lá no eirado, tipo um telhado, e disse assim: eu bem sei que o Senhor, ela está se referindo a Deus, deu essa terra para vocês, e que o pavor que vocês infundiram caiu sobre nós, e que todos os moradores dessa terra estão desmaiados. Eles vão morrer. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando vocês saíram do Egito. E também o que vocês fizeram a 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que foram reis que eles derrotaram antes de Jericó, que estavam além do Jordão, os quais vocês destruíram. Ouvindo isso, os nossos corações desmaiaram, e não há mais ninguém com ânimo aqui, por causa da sua presença. Porque o Senhor, o seu Deus, é Deus acima dos céus e embaixo da terra. Agora, portanto, me jurem, eu peço, pelo Senhor, que assim vocês usem de misericórdia para comigo. Assim como ele usou de misericórdia para vocês, usem para comigo, para a casa do meu pai. Me deem um sinal de que vocês conservarão a vida do meu pai e da minha mãe, como também dos meus irmãos e irmãs, com tudo o que eles têm, e de que vocês vão livrar a nossa vida da morte. Então, disseram os homens: a nossa vida responderá pela sua, se não denunciardes essa nossa missão, ou seja, se ela não contasse para ninguém do exército inimigo que eles foram lá. E será, portanto, que, dando-nos o Senhor essa terra, teremos para contigo de misericórdia e fidelidade. Eu não estou na cabeça desses 2 espias para saber o que eles pensavam sobre ela, mas dando o contexto, é fácil de imaginar. Só que a graça da história está justamente aqui. Embora todo mundo visse Raabe como uma prostituta, embora a gente ainda se refira a ela, se você perguntar para alguém quem era Raabe, vão responder uma prostituta. É o que está de imediato, porque era aquilo que ela fazia. Mas quando Deus olhava para ela, ele não via uma prostituta. Ele via uma mulher que cria nele e que seria parte da linhagem de Jesus. Isso é muito lindo, gente. Isso é muito misericórdia. É uma coisa que vai além da nossa compreensão. Porque aquela mulher que tinha sua identidade marcada pelo pecado dela, por aquilo que a sociedade pensava sobre ela, pelo pecado, pelo preconceito, ela foi parte da linhagem de Cristo. Não que seja um mérito dela, mas olha a graça de Deus em usar pecadores transformados que creram nele para ser parte da história de Jesus. Isso está lá em Mateus 1, de 5 a 6. Não precisam abrir, só se quiser. Mas lá em Mateus 1, Mateus, que escreveu o livro, está falando sobre a linhagem de Jesus. E ele fala assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz, e esse de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. E vai, até que gerou Jesus. Então, o que a história de Raabe nos ensina sobre identidade é que, independente dos pecados que você cometeu, independente do que as pessoas pensam sobre você por causa dos pecados que você cometeu, ou pelo que quer que seja, a sua identidade não está nos seus erros, a sua identidade está no que Cristo vê em você, naquilo que Deus faz na sua vida através da graça. O próximo exemplo é sobre uma identidade que foi manchada pela dor, a dor da perda, da amargura. A percepção de que Deus deixou que algo acontecesse com você. E não se engane, isso é muito comum. A gente tem essa mania péssima de atribuir tudo que é de ruim ou ao diabo ou a Deus. Percebeu? Aconteceu alguma coisa. Foi Satanás? Certeza. Ele está tentando contra a minha vida. Ou pior ainda, foi Deus que permitiu? Por que permitiu? Mas que absurdo. Eu que sou um servo tão fiel, tão temente. Como é que Deus deixa essas coisas acontecerem comigo? Quem fez isso foi Noemi. Abre aí em Ruth 1, de 1 a 5. A gente vai fazer um pequeno tour pela Bíblia hoje. Fazendo um adendo sobre nomes, que é uma coisa importante se dizer, o nome para o hebreu, ele não era só um nome. Não era tipo, vi um nome num letreiro, achei bonito e coloquei no meu filho. Os hebreus, eles têm um grande vínculo com os nomes que eles davam para as pessoas. Ele não era só um título, mas era todo um significado, ou do contexto em que a pessoa nasceu, ou daquilo que a criança estava sendo consagrada para ser, ou daquilo que os pais desejavam para ela, ou mesmo o nome que Deus ordenou que fosse dado. O nome tinha um significado muito mais profundo do que só um título bonitinho. E Noemi significa encantadora, agradável ou suave. Tenha isso na mente.
Em Rute 1, de 1 a 5, diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu para habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, e Frateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu então Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, que casaram com mulheres moabitas. Elas eram Orfa e a outra Rute. Ficaram ali quase 10 anos, e morreram também Malom e Quilion, ficando assim apenas a mulher desamparada, com seus dois filhos e seu marido. Aí Noemi percebeu que não tinha mais o que fazer. Ela estava numa terra estranha, que não era o povo dela, com noras que não eram do povo dela, estava pobre, estava toda destruída emocionalmente, e ela decidiu que ela ia voltar para a terra dela. Porém, existe um detalhe. A amargura de Noemi, que eu ouso dizer que beirava uma depressão, justamente por ela buscar essa solidão, despedindo as noras dela, era tão grande que ela não conseguia enxergar o cuidado de Deus na vida dela naquele momento. Porque ela despediu as 2, mas Rute insistiu em ficar. Ela disse que a partir daquele momento o Deus de Noemi seria o Deus dela e o povo de Noemi seria o povo dela. Só que repara na dor que essa mulher sentia e em quão profundamente essa dor afetou a identidade dela. Aqui no versículo 19 está falando assim: ambas, Rute e Noemi, se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que quando chegaram ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é essa Noemi? Porém ela dizia a eles: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque é tão grande a minha amargura que tem sido dada a mim pelo Todo-Poderoso. Ditosa, é rica, eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, vocês me chamariam de Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso tem me afligido? Noemi talvez não compreendesse que a morte acontece, que as tragédias acontecem, que talvez o seu filho um belo dia sofra um acidente de carro e vá embora. Acontece, é a vida. Parece cruel e horrível dizer isso, mas nós estamos sujeitos à morte todos os dias. Não é porque Noemi era parte do povo de Deus que ela estava isenta de sofrimentos ou de problemas. Só que a dor que ela sentia era tão grande que a cegava, a ponto dela dizer que Deus era culpado, que Deus estava castigando ela, infligindo a ela toda essa dor. A ponto dela querer mudar o próprio nome, que tinha um significado tão grande para o povo. Mara significa amarga, enquanto que Noemi é completo oposto, significa agradável, suave, algo bom. E é muito curioso porque para Noemi, voltar para Belém era uma humilhação. Ela mesma falou: lá em Moabe eu era rica, eu tinha marido, eu tinha 2 filhos, eu tinha noras, ela tinha uma boa vida. Voltar para Belém sem nada além da sua nora, que ficou com ela na cabeça de Noemi talvez por pena, era uma vergonha. Só que, gente, Deus devia estar olhando para aquela situação e falando assim: querida, olha o que eu estou preparando para você em Belém. Em Belém havia honra, havia cura, havia provisão. Ela estava tão cega que não conseguia enxergar o cuidado de Deus mesmo naquele momento. Porque lá nos versículos 19 e 22 do capítulo 4, é isso mesmo, capítulo 4, versículos 19 e 22, está falando assim, ó. É muito engraçado essa parte, tá? Mas digamos que lá em Belém havia um homem perfeito, Boaz. Boaz era parente de Noemi, isso porque ela não tinha mais ninguém no mundo. Ele tinha muitas posses, ele cuidava de uma plantação, ele era solteiro e era temente a Deus. Perfeito. Ruth estava viúva, então ela poderia se casar. Quando Noemi imaginou que ela ia chegar lá na terra onde ela estava humilhada, pobre coitada, ia ter um cara perfeito para casar com a nora dela e cuidar da família dela novamente. A dor que ela sentia feriu ela a tal ponto dela não enxergar um futuro, possibilidades, esperança. Mas Ruth se casou com Boaz, com a ajudinha da sogra, e eis que ela deu à luz a um filho, Obed. E aqui está dizendo o seguinte no versículo 19. 19? Não. 17. Vamos a partir do 14. 4:14. Diz assim: então as mulheres disseram para Noemi:
Seja o Senhor bendito, porque Ele não deixou hoje de te dar um neto, que será o seu resgatador. E seja afamado em Israel o nome dele. Ele será o seu restaurador da sua vida e consolador da sua velhice. Pois a sua nora, que te ama, deu à luz, e ela é melhor para você do que 7 filhos. Noemi tomou o menino, o colocou em seu colo e entrou para cuidar dele. As vizinhas deram um nome a ele, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram de Obed. Obed é pai de Jessé, que é pai de Davi, e como vocês sabem, essa linhagem continua até chegar em Jesus. A dor de Noemi talvez a tenha cegado para a graça de Deus sobre a vida dela. E aqui, mais uma vez, a gente enxerga como Deus pode restaurar a nossa identidade. Ela não trocou de nome no fim das contas. E acho que agora combinava muito bem ser chamada de agradável e encantadora tendo um neto no colo. A dor passa. O luto passa. As perdas passam. Mas a nossa identidade, quando está firmada em Cristo, ela continua. Independente da dor e dos problemas. E olha, dá para piorar, viu? Tem pessoas que foram um pouco mais além do que a Noemi. Então a gente vai ler agora sobre Mefibosete. Uma identidade que foi manchada pela rejeição e pelo pecado que outras pessoas cometeram contra você. Abre lá em 1 Samuel 20, versículo 42. Israel teve seu primeiro rei, que foi Saul, que não foi um bom rei, diga-se de passagem. Saul tinha um filho, Jonatas, que era muito amigo de Davi. Eles dois tinham um amor muito fraternal, uma coisa muito verdadeira, dessas amizades que você não vê mais com tanta frequência hoje em dia. E eles eram tão amigos e se preocupavam tanto um com o outro de uma maneira tão bonita, que um belo dia Jonatas, já sabendo que em algum momento Davi invariavelmente ia acabar enfrentando seu pai Saul, ele fez a seguinte declaração para Davi. Ele falou assim, estou chegando lá. Cadê? Eu estou em 1 Samuel, gente. Realmente está difícil hoje. Aqui, achei. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 42. Disse Jonatas para Davi: vá em paz, porquanto ambos juramos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e você, e entre a minha descendência e a sua. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Basicamente, eles fizeram uma promessa um para o outro. Olha só, se eu morrer, você cuida da minha família. E se você morrer, eu cuido da sua. A confiança que eles tinham um no outro era tão grande que eles confiaram a própria família um ao outro. E Jonatas morreu. Morreu Saul e morreu Jonatas. Agora segue a lógica. Um rei é morto. Aí morre também o príncipe. O que acontecia quando se tomava uma cidade? Eles matavam não só a galera que estava na guerra, eles matavam toda a família real, para que não houvessem descendentes sobreviventes. Acontece que Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete. Pela lógica, o que ia acontecer? Ele também seria morto. Mas vamos lá para 2 Samuel. Agora sim, 2 Samuel. Capítulo 4, dos versículos 4. Versículo 4. Enfim, eu vou lendo aqui, aí vocês vão ouvindo, tá bom? Beleza. Jonatas, que era filho de Saul, tinha um filho aleijado de seus pés. Esse menino tinha 5 anos, quando lá de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então a sua ama, a mulher que cuidava de Mefibosete, pegou ele no colo e fugiu. Acontece que ela estava com tanta pressa de fugir que ele caiu e ficou manco. O seu nome era Mefibosete. Presta atenção numa coisa curiosa. Primeiro eles relatam todo o problema do garoto para depois dizer o seu nome. Lembra que eu falei sobre o nome ser uma coisa muito importante sobre uma pessoa? Às vezes, as pessoas nos definem não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que elas batem o olho e enxergam. Por aquilo que aconteceu com você, pelas coisas que infelizmente aconteceram, seja acidentes, tragédias ou pecados que cometeram contra a sua vida. Talvez você seja reconhecido por aquilo que te aconteceu antes daquilo que você é, antes do seu nome. Acontece que lá no capítulo 9, dos versículos 1 a 13, disse Davi assim, depois que ele já era rei, ele disse:
Ainda existe, por acaso, alguém da casa de Saul para que eu possa usar de bondade para com ele, por amor a Jonatas? Havia um servo que servia a Saul anteriormente, cujo nome era Ziba. Então chamaram ele para que ele viesse falar com Davi. E perguntou o rei para ele: Você é Ziba? E ele respondeu: Sou eu mesmo, seu servo. E o rei disse a ele: Há ainda alguém na casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde ele está? Perguntou o rei a Ziba. E ele respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Talvez eu tenha errado a pronúncia, mas existe um negócio curioso sobre o nome Lo-debar. Uma das possíveis traduções no hebraico é terra sem pasto, ou ainda lugar de esquecimento. Segue comigo o raciocínio. Havia um rei e o filho dele era um príncipe. Se os dois morreram, quem é o próximo da linha de sucessão? O neto, o filho do príncipe, o outro príncipe, que era Mefibosete. O que um príncipe fazia em um lugar chamado Terra do Esquecimento? Bom, lá no versículo 5, está falando assim: Então o rei Davi mandou trazer Mefibosete lá de Lo-debar, da casa de Maquir, filho de Amiel. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, até Davi, ele se inclinou, se prostrou com o rosto em terra. E Davi disse assim: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui o seu servo. Então lhe disse Davi: Não tenha medo, porque eu terei bondade para com você, por amor a Jonatas, o seu pai. Eu restituirei a você todas as terras de Saul, do seu pai, e você comerá o pão sempre à minha mesa. Então se inclinou Mefibosete e disse: Quem é o seu servo, para que olhes para um cão morto como eu? Os hebreus tinham um caso curioso com a morte. A morte era uma coisa impura, então tocar um corpo morto ou comer animais mortos, às vezes lá na lei antiga, era considerado um pecado. A que ponto Mefibosete estava ferido para se referir a si mesmo como um cão morto? E mais, se prostrar com o rosto em terra. A prostração com o rosto em terra é um sinal de prostração, de você se humilhar, de você reconhecer a sua insignificância em relação àquele que está à sua frente ou acima de você. Esse ato de Mefibosete, reforçado por ele chamar a si mesmo como um cão morto, mostra pra gente o quanto ele estava desvalorizado em relação a si mesmo. Mas aqui se manifesta a graça, porque nos versículos seguintes, disse assim Davi ignorou o que Mefibosete falou, ele lá: eu sou um cão morto, Davi. Beleza. Então chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse: tudo o que pertencia a Saul, e toda a sua casa, agora darei ao filho do seu senhor. Você trabalhará, pois, na terra dele, você e seus filhos e seus servos recolherão os frutos, para que a casa do seu senhor tenha pão e ele coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Sabe o que essa história me lembra? O filho pródigo. O filho pródigo saiu da casa do pai e quando ele quis voltar como um escravo. Porque na cabeça dele ele tinha errado tanto, ele tinha distorcido tanto a identidade dele, que ele não merecia mais ser filho. Ele era só um escravo. Acontece que não é assim que o pai via ele. Quando ele voltou, o pai saiu correndo para abraçar o garoto, porque ele sabia que a identidade daquele homem ainda era de filho. A mesma coisa aconteceu com Mefibosete. Ele podia enxergar a si mesmo como um cão morto, porque estava aleijado, e ser deficiente físico naquela época não era uma coisa fácil, que dirá sustentar uma família como ele tinha. Ele era aleijado, os pais dele estavam mortos, o rei dele, que era avô, foi o avô dele, né? Que era rei, foi um rei péssimo e também estava morto. Ele vivia num lugar de esquecimento, ele se via como nada. Mas Davi sabia que ele era um príncipe. Davi sabia que, independente daquilo que tivesse acontecido com Mefibosete, ele era um príncipe. E como filho de Davi, ele ia se sentar na mesa do rei para comer o pão. Sabia que isso é o que Deus faz com a gente? Às vezes você talvez se enxergue como alguém sem valor, como um cão morto. A pior pessoa da terra. Acontece que, independente de como você se enxerga e do que você pensa a seu respeito, o que interessa é o que Deus pensa da gente. E Deus sabe quem nós somos, mesmo quando a gente não sabe. Um pastor falou que nós somos filhos amados de Deus. Talvez você esqueça isso diante dos problemas. Uma pessoa que esqueceu isso foi essa moça.
Esse livro aqui é da biblioteca, vocês deveriam ler os livros da biblioteca, porque eles são muito bons, eu recomendo. Esse livro aqui, da Stormy Marshall, se chama Uma História de Perdão e Cura. Porque é uma história de perdão e cura da vida dela. Ela teve uma infância muito pesada, porque a mãe dela tinha, eu não vou dar spoiler, mas ela tinha muitos problemas psicológicos e de comportamento. Então foi uma infância bem difícil, ela sofreu bastante, verbalmente, fisicamente, psicologicamente. Um dia, Cristo entrou na vida dela. Amém. E ela foi restaurada e escreveu esse livro incrível. E aí ela conta que em um momento ela pensou assim, ela teve uma brilhante ideia: vou mudar meu nome. Porque storm, em inglês, significa tempestade. E ela chegou para as amigas dela e falou: galera, vou mudar de nome. E aí uma delas falou o seguinte: não, creio que você não deveria. Você deve manter o seu nome e deixar que ele seja um testemunho daquilo que Deus fez em sua vida. Você saiu de uma infância tempestuosa, como diz o seu nome, mas Deus acalmou as tempestades da sua vida. Eu sei que Ele vai completar essa obra em você. Sempre que alguém perguntar sobre o seu nome, use a pergunta como uma oportunidade para falar da bondade de Deus. E esse é o nome que ela usa até hoje. Sim, eu estou chorando. É que isso é sobre nós, entendeu? Qual que é a utilidade da nossa dor? Qual que é a utilidade das coisas que acontecem conosco que nos ferem? Em Romanos 8:28, está falando lá, Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não significa que a sua vida vai ser perfeita e um mar de rosas, mas significa que se você ama a Deus, e Ele te ama, isso não é uma condição, Deus te ama, mas se você ama a Deus e você vive para Cristo, tudo aquilo que aconteça na sua vida, seja bom, seja ruim, será uma bênção em algum momento nas mãos de Deus. Seja para a sua vida, seja para a vida das pessoas que estão passando por algo que você já passou. E a nossa confiança está naquilo que a ceia simboliza. Hebreus 4, de 14 a 16, diz que nós não temos um sumo sacerdote que não entende as nossas dores, mas um que, assim como nós, em tudo foi tentado e foi ferido, porém sem pecado. E por causa dele, de Cristo, a gente pode se chegar com confiança ao trono da graça, onde está Deus, porque nós sabemos que receberemos a graça e a misericórdia necessárias. Entende a dimensão disso? Deus não está inerte diante do seu sofrimento. Ele não está inerte diante das coisas que te aconteceram quando você tinha 3, 4, 5, 12, 20, 30 anos. Deus sabe. E se essas coisas de alguma forma machucaram a sua identidade, aquilo que você entende sobre si mesmo, Deus está dizendo para você nessa noite: isso não importa. As mentiras que você ouviu durante a sua vida inteira, elas são derrubadas por uma única verdade que Deus diz. E Ele diz que nós somos filhos dEle. Nós somos amados por Ele. Então, fazendo basicamente uma listinha de tudo que você não é. Você não é uma vítima, você não é um coitado, você não é incapaz, você não é frustrado, você não é burro, você não é isso, você não é aquilo. Você é filho, você é amado, você é perdoado, reconciliado, justificado, adotado, abraçado, acolhido. E a lista vai longe. Porque em Cristo a gente não ganha só uma nova família, a gente não ganha só um novo dia a dia, um novo passatempo, talvez. A gente ganha uma nova identidade. A gente ganha uma nova vida. 2 Coríntios fala, lá 17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A gente teve a oportunidade, alguns sábados, de estar com o pessoal da Cristolândia e falar sobre esse versículo. E como é incrível falar sobre isso com eles, porque a realidade deles mudou da água para o vinho. Eles estavam lá nas drogas, destruídos, a identidade deles perdidas, mas quando eles encontraram com Cristo, hoje eles estão lá louvando a Deus e falando para outras pessoas sobre o que Deus fez na vida deles. Então, resumindo com Provérbios 16, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta final vem da boca de Deus. Significa que não apenas você faz planos que talvez não estejam de acordo com aquilo que Ele quer, e aí Deus tem a autoridade de mudar, mas também que você pode fazer planos, eles podem ser frustrados, coisas podem acontecer, tragédias podem vir, mas a palavra final ainda vem da boca de Deus. Mentiras podem ser contadas para você sobre quem você é. Feridas podem vir na sua identidade, mas ainda é a palavra final de Deus. E aquilo que Ele diz sobre você é o que importa. Nós temos uma identidade coletiva e temos uma individual. Você nasceu para ser algo que só você vai ser. Não jogue isso fora. Não se impeça de viver o que Deus tem para você por causa de mentiras. É isso. Agora, teremos um louvor que fala sobre isso. Enquanto eu estiver cantando, faça disso uma oração. Que seja a sua oração nessa noite, que seja a nossa oração, para que Deus limpe o nosso coração de todas as mentiras e nos faça enxergar quem nós realmente somos. Depois disso eu vou orar, tá bom?
Sou. te agradeço por essa noite, eu te agradeço por aquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Te agradeço porque não depende de nós, Pai. A sua identidade é dada a nós, Pai.
Aquilo que nós somos vem de Cristo, está escondido em Cristo, e devemos buscar apenas em Cristo saber quem nós somos. E que nós possamos ter no nosso coração, Jesus, que independente das coisas que acontecem, que fazem contra nós, que nós façamos, ou que aconteçam tragicamente, inesperadamente, aquilo que importa é aquilo que vem da sua boca sobre nós, Pai. A sua palavra é a última sobre as nossas vidas, o que interessa é o seu amor por nós. Que as mentiras que são contadas, Senhor, seja como for, através de uma palavra, de uma ofensa, de uma ferida, de uma situação, que elas não tenham poder, Pai, sobre a nossa vida, mas que nós possamos ter todos os dias lembrados pelo Teu Espírito Santo, de que a nossa identidade está em Cristo. Nós somos Teus filhos, nós fomos adotados, comprados por um alto preço. Nós somos amados de tal maneira que, como nós ceiamos hoje, Senhor, o Seu Espírito Santo, Senhor, levou Jesus até a terra e Ele morreu por nós. E nós Te louvamos, Pai, por saber que nós somos amados por Ti. Apaga, Senhor, nessa noite, Pai, os traumas, as dores, as feridas. Que nosso coração esteja aberto a ser curado, Pai. E que a nossa identidade seja restaurada. Que nós não passemos mais nenhum dia vivendo uma mentira, Pai. Identidades falsas que nos afastam de viver os Seus sonhos para nós. Mas que nós possamos todos os dias tomar posse daquilo que nós somos em Ti. E viver os Seus sonhos para nós. A Sua vontade e a Sua verdade sobre a nossa vida, Pai. Que a nossa boca não se abra para pronunciar coisas negativas a nosso respeito e mentiras sobre nós mesmos. Mas que nos momentos de dificuldade nós possamos declarar a Sua palavra a respeito das nossas vidas e da vida dos nossos irmãos quando eles também tiverem dúvidas sobre quem são. Que as nossas feridas sejam usadas por Ti, Pai, para curar outras pessoas que passaram pela mesma coisa, e que nós possamos louvar a Ti sabendo que nosso coração pode fazer planos, mas o Senhor conhece os planos que tem para nós e são planos de paz, Senhor, de um futuro e de uma esperança. E a Sua palavra é aquilo que importa, Pai. Que nós sejamos aquilo que o Senhor sonhou, Deus. Que nós saibamos em Ti o que o Senhor nos faz ser, Pai, todos os dias. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.